Uma grande mentira que Satanás tem contado para nós crentes, para nos prender dentro de quatro paredes, é que o mundo não tem mais sede de ouvir o Evangelho. Por isso o evangelismo puro e simples desapareceu das nossas cidades, das nossas ruas. Mas essa mentira de Satanás vem para poder encobrir uma realidade crescente, que é que o mundo, de uns 10 anos ou um pouco mais para cá, está cada vez mais sedento pelo Evangelho. Porque nós vivemos aquilo que os sociólogos estão chamando de pós-modernidade. O sonho dos tempos modernos, da evolução do homem chegar ao auge do ateísmo, desabou no século passado. E nós estamos vendo uma geração que tem voltado a clamar por algo além do que a mente humana possa compreender. Por isso tem avançado tanto as religiões orientais, os misticismos orientais. Os povos têm falado, os jovens eles não querem um evangelho que custe algo para eles. Você precisa aprender a entretê-los, para que eles permaneçam na igreja, até o momento que eles tiverem maturidade, casarem, forem pais. Então aí eles se tornarem um homem, uma mulher de verdade, que segue o caminho do Senhor. Mas isso é mentira. Está acontecendo um crescimento absurdo no mundo inteiro de jovens que têm se lançado radicalmente nas seitas e nas religiões mais radicais possíveis. Então eu te pergunto, como isso é possível? Quando você passa pela rua e encontra aqueles Hare Krishnas, e você vê o avanço dos budistas e dos muçulmanos, e você fala, como é possível? Se isso que nós temos dito entre nós é verdade, então por que tantos jovens têm aberto mão de tudo e se lançado radicalmente em religiões que oprimem, que põem um jugo absurdo sobre eles e que os empurram para uma vida radical? Porque essa tem sido uma mentira que Satanás tem contado para a igreja e que muitos têm acreditado nela nesses dias. De que não há sede nessa juventude, de que não há fome na terra, mas há, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria sobre a terra fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir e de conhecer a palavra do Senhor. Jesus é a palavra. E nós estamos vivendo o cumprimento dessa profecia. O que nós precisamos é abrir os nossos olhos para essa realidade e voltarmos a pregar destemidamente o evangelho puro e simples do tome a sua cruz e siga-me. Imitate-o, imitando o Filho. Se nós queremos crescer numa revelação do Pai, nós precisamos aprender com aquele que melhor fez isso. O Filho, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu o Pai, mas o Deus unigênito, o Filho, que está no seio do Pai, o revelou. Queremos ter a imagem do Pai em nós. Queremos ser referência de paternidade para essa geração. Queremos gerar filhos de governo. Precisamos cada vez mais focarmos no Filho perfeito. E se o Senhor me der graça nessa manhã, e eu preciso muito da graça dele nessa manhã, eu quero liberar algo sobre o Filho perfeito. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. João, no capítulo 14.
João 14, no versículo 8. Nesse momento em que Jesus está iniciando aquele sermão final, aquela última palavra aos seus discípulos, que culmina com aquela oração maravilhosa que o apóstolo Gustavo estava ministrando ontem à noite. Quando ele começou a ministrar sobre ela, eu falei: Deus, não deixe ele pregar minha mensagem. Brincadeira, mas ele citou duas referências idênticas. Eu falei: esse negócio não vai ficar bom. Porque desde ontem à tarde, quando o pastor Luiz falou para mim que eu iria estar ministrando hoje de manhã, Deus me deu algo lá em casa. Eu vou plagiar o meu amigo Jonathan Lara no chuveiro. Estava eu tomando banho e de repente, puf, veio. O lugar que eu mais prego é no chuveiro. Eu não sei exatamente para quem eu prego, mas eu prego bastante no chuveiro. Ainda bem que ninguém me vê lá. E ali veio toda essa palavra. Eu terminei o banho rapidinho, peguei um papel, comecei a rabiscar tudo. Falei: meu Deus. Que nesse momento em que Jesus estava liberando essa palavra sobre os discípulos, e que ele começou falando para eles, tentando tirar do coração deles todo o temor com relação ao que aconteceria nos dias seguintes em que Jesus seria retirado deles, que eles se sentiriam automaticamente órfãos, porque eles não percebiam, mas o Pai estava entre eles. Jesus veio a essa terra para salvar-nos, sim. Ele veio para poder cumprir o sacrifício na cruz, sim. Ele veio para nos dar exemplo de como vivermos nessa terra, sim. Mas a maior revelação de Jesus é o Pai. O maior objetivo de Jesus andar nessa terra e viver 33 anos e meio nessa terra era revelar algo que ainda estava oculto aos olhos do povo judeu: a paternidade de Deus para com eles. Que havia um só Deus e Pai de todos. E eles ainda não percebiam isso, como vai ficar claro nesse versículo. Mas Jesus sabia que quando ele fosse retirado, eles iriam sentir essa orfandade. E Jesus começou a preparar o coração dele, liberando essas palavras. E no versículo 8, Filipe faz uma pergunta. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Havia um clamor dentro do coração de Filipe. Ele falou: só uma coisa vai bastar, só uma coisa vai saciar, que você nos mostre o Pai. Só que o que o Filipe não sabia é que o Pai estava bem diante dele e ele não estava enxergando, a ponto que Jesus o repreendeu. Mas eu não quero focar na repreensão de Jesus, ou em quão errada foi a pergunta que Filipe fez. Mas na hora que me veio essa palavra, porque eu já preguei muitas vezes sobre a cegueira espiritual de Filipe, que estava diante do Pai e não conseguia enxergar. Mas o que Deus me falou ontem à tarde, lá em casa, no chuveiro, foi que Ele falou: o clamor de Filipe é o clamor do mundo. Assim como Filipe perguntou, pediu para Jesus e falou assim: tá, Jesus estava falando um monte de palavras bonitas e falou: beleza, mas mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O mundo está olhando para nós hoje e falar: beleza, vocês pregam bonito, vocês cantam legal, muito joia, tudo que vocês fazem, belos trabalhos sociais, belos trabalhos em família, beleza, gostamos demais do que você está fazendo, mas mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Só uma coisa vai saciar a fome do mundo: a revelação do Pai estampada em nós, nas nossas faces. Jesus tinha isso nele, e assim como Jesus, nós precisamos ter isso em nós. Jesus pode dizer depois para Filipe: Filipe, eu estou esse tempo todo com você e você não viu. Quem vê a mim vê o Pai. Mas a minha pergunta é: será que nós, corpo de Cristo,
Temos podido dizer a mesma coisa hoje. Até que ponto nós temos liberado para o mundo a revelação da paternidade? Até que ponto estamos dispostos a deixar essa imagem refletida em nossos rostos? E Deus falou claramente para mim: filho, o mundo tem clamado como Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles querem uma mostra viva disso, do que vocês estão falando. Porque há muitas religiões no mundo, há muitas palavras no mundo, há muitas filosofias no mundo. Eles precisam de uma prova real, eles precisam ver o Pai, vê-lo. Eu comecei a falar: então Jesus, então como é que nós vamos mostrar o Pai? Sabe, nós temos falado muito sobre o reino de Deus nos últimos anos. Glória a Deus por isso. Porque por muito tempo na igreja esse foi um assunto omitido. Mas o que Deus tem me falado profundamente nos últimos anos é que nós não podemos falar do reino de Deus sem entendermos a questão do que essa palavra significa ou implica em nós. O sentido mais estrito da palavra reino é domínio. Reino fala de controle, fala de quem está te controlando, de quem está te dominando, de a que domínio você pertence. E nós não podemos cair no equívoco, no perigo de sair anunciando o reino de Deus sem sermos dominados, controlados por Ele. E Jesus falou: o Filho perfeito manifesta o Pai, o Filho perfeito mostra o Pai. Para nós mostrarmos o Pai, nós vamos ter que ter essa imagem, nós vamos ter que ser aperfeiçoados como Filho, nos tornarmos essa figura desse Filho perfeito, o imitatio, a imagem de Jesus, o Messias de Israel. Caso contrário, nós vamos ter muitas palavras bonitas e as pessoas ainda vão estar olhando para os nossos rostos e perguntando: tá, mas mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Queremos ver o Pai. O mundo está clamando pelo Pai. Eles querem ver o Pai. E o que a palavra de Deus diz sobre os filhos perfeitos? Que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre Jesus na sua vida lá em Lucas? Que Jesus foi batizado, ele veio debaixo da lei, se submeteu a tudo, aos seus pais, à tradição, aos costumes, à época. Foi até o batismo, se submeteu ao batismo de João. E depois que isso aconteceu, que Jesus por 30 anos provou a sua total submissão e obediência a Deus. E eu fico imaginando quão mortais foram esses 30 anos para Jesus, porque eu tenho certeza que foi muito mais sacrifício para Jesus viver como um ser humano comum do que morrer na cruz. Porque se nós que somos seres tão pequenos, quando descemos o padrão de vida, a gente já sente um baque. Imagina a descida de Jesus. Ele que subsistindo em forma de Deus, esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Viver 30 anos, sujeito ao tempo cronos. Ele que vivia na eternidade, que não precisava se submeter ao tempo, sujeito ao tempo cronos, sujeito a seres humanos imperfeitos, sem poder de Deus, tendo que aprender o beabá, tendo que aprender da lei, ele aprendendo de si mesmo, que ele é a lei, ele é a Torá, tendo que se submeter a tudo aquilo, 30 anos, fico falando: puxa, Deus se pegou pesado com Jesus, 30 anos nessa terra sem fazer nada. A gente assim, eu recebi um chamado ainda criança, adolescente, quando eu tinha 17 anos, 15 anos, sei lá, agora. E que veio aquela palavra, aquele chamado pelas nações, aquele desejo para ir nas nações. Eu queria largar a escola, queria largar tudo e ir. Jesus falou: não, termina o 2º grau. Eu falei: não, mais 2 anos estudando.
aqui tendo que viver uma vida normal, chamado para algo muito diferente disso. Aí Deus falou, Jesus ficou 30, cara. Sendo aperfeiçoado pelas coisas que sofreu para se tornar o filho perfeito. E o que aconteceu quando ele chegou aos 30, foi batizado, veio o Espírito sobre ele e encheu, cheio do Espírito. Depois a Bíblia fala que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Depois ele voltou do deserto no poder do Espírito. Essa dinâmica, cheio, impelido no poder, é o que nós estamos falando de reino de Deus. É o que nós chamamos de reino de Deus. Ser impelido, movido, controlado. Deus mexeu muito comigo ontem de manhã, aquela ministração do Bertelli. Eu estava lembrando, ele falando, e eu lembrando algumas coisas. Falei, meu Deus do céu, é nisso que eu creio mesmo. Eu creio no controle de Deus. Eu creio no reino de Deus. Eu creio que o controle remoto está na mão dele. Eu creio que Ele é o Rei soberano. É Ele que manda. Só que nós só vamos chegar à perfeição de filhos para revelar ao mundo a imagem do Pai se aprendermos pela obediência, se aprendermos a ser controlado, deixar de ser independente, rebelde. Filhos que querem fazer sua própria vontade, pregando o reino de Deus. É muito difícil falar disso, porque o reino de Deus é o reino dos céus, não é o reino da terra, não é o reino dos homens. É o reino das realidades celestiais. E o controle está lá, na mão de Deus. A luta do homem na história é sobre controle. Todo tempo. Desde o Éden, lembra? Qual foi o pecado inicial? Foi uma luta sobre controle da própria vida. Conhecedores do bem e do mal, direito de escolher. Eu quero livre-arbítrio. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero selecionar o que é bom, o que é ruim. Eu quero ser como Deus. E Deus criou Adãozinho, boneco de barro, formatinho, controle remoto. Na mão de Deus, você vai para lá, vem para cá, vai para frente, vai para trás. E o homem fez igual Pinóquio, né? Eu acho que esse nome de Pinóquio foi inspirada no Éden. Não, eu quero ser o menino. Eu quero mandar na minha própria vida. A luta inteira da humanidade sobre a terra é uma luta por controle. E a luta dos domínios satânicos dessa terra é sobre o que te controla, o que tem o teu coração. Porque o que tiver o teu coração te controla. Por isso há um só Deus e Pai e há um só Senhor. Por isso que não podemos adorar a Baal, aos prazeres, ao hedonismo, à vontade própria, à vontade humana, e nem servimos ao dinheiro. Precisamos adorar a Deus o Pai e servimos ao Senhor Jesus, obedecendo, sendo aperfeiçoados como filhos, para revelarmos a imagem do Pai. Mas o que a palavra de Deus diz, como o Bertelli deixou claro aqui, ontem que estava ontem de manhã, viu? É quem é nascido de Deus. É como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. O controlezinho está na mão de Deus. E quando você entrega o seu coração, a sua vontade para Deus, eu tenho uma novidade para você. Ele toma. Eu falei, né? Eu aprendi com um dos meus tutores espirituais em Belo Horizonte, falou assim: Deus tem um sério problema. Ele insiste em ouvir as nossas orações e respondê-las. A gente fala: Deus, eu te dou a minha vida. Ele falou: é minha. Aí depois a gente fica: Deus, por que isso não dá certo? Deus, por que eu não estou conseguindo aqui? Deus, por que não rompe ali? Ele falou assim: a vida era minha, eu faço dela o que eu quiser. Por que você está insistindo para o outro lado? Eu falei, eu descobri que eu sou vítima das minhas orações. Falei, por quê? Sabe o que a palavra de Deus diz sobre a igreja de Cantares? Que a noiva conquistou o noivo com um só dos seus olhares. Sabe o que isso significa para nós? É que em algum momento da história, porque não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu, mas em algum momento da história da tua vida, sem querer, se deu uma olhadinha para Ele. Fisgou, perdeu.
Perdeu. A vida agora é minha. Eu acho que esses olhares são aqueles momentos que a gente canta aquelas músicas que a gente não sabe o que significa. Deus, eu te dou minha vida. Deus, perdeu. Já era pra você. É minha, agora eu faço o que eu quiser. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. E você ficar dando cabeçada na porta, não adianta, querido, vai quebrar o pescoço. Não abre. Luta por controle, luta por controle, luta por controle. Queremos falar de reino de Deus, mas não queremos renunciar ao controle das nossas vidas. Ah, para de baboseira, querido. Reino de Deus é Deus no controle. É os valores do céu imperando. É os propósitos do céu conduzindo e dizendo o que você vai ser da sua vida. Ponto final. Eu estava falando para os jovens aqui no sábado anterior. Eu falei assim, para de querer ir para o vestibular e ficar fazendo Unidunité. Qual curso vou escolher? Não é você que está no controle da sua vida. Se você não descobrir qual é a sua identidade, para que você foi colocado nessa terra, você não pode ser chamado cristão. Você não é um filho perfeito, aperfeiçoado, maduro. Sabe quais são os cursos mais difíceis de passar nas faculdades? Os que dão mais dinheiro. Quem é o Senhor que rivaliza com Jesus nessa terra? O dinheiro. E muitos escolhem a profissão que dá mais dinheiro e dizem, não, reino de Deus. Reino de Deus é você aceitar a vocação celestial para a tua vida, seja ela qual for. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos viver isso. Eu tenho falado e eu tenho clamado. E quando Deus me deu o encargo de estar ministrando aqui hoje de manhã, eu falei, eu sei que eu ia estar ministrando a homens de Deus, a mulheres de Deus, a pastores, pessoas muito melhor do que eu, mais experientes do que eu. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu tenho um apelo no meu coração com relação a essa juventude. Querido pastor, querida pastora, querido pregador, pare de guardar o que é nutritivo para você e dar porcariada para os jovens, para as crianças. Estamos agindo igual pais irresponsáveis, que a nossa alimentação é adequada e enfiamos bala na goela dos meninos. Não, vamos entreter os jovens, vamos diverti-los, porque senão eles não ficam na casa do Senhor. Eu falei no retiro passado, Faces de Leões, que a gente ministrou para os jovens aqui no ministério, eu falei, eu estou fazendo um retiro de nível do retiro de pastores e líderes do Mevan. Porque eu não vou tratar jovens igual criança. Porque quem infantiliza é Jezabel. É o espírito babilônico que infantiliza as pessoas. Que não deixa os jovens amadurecerem. Que trata eles eternamente como criança. E hoje nós estamos vivendo uma era de crianças de 30 e 40 anos. E como é que nós vamos mostrar o Pai se nós não somos filhos maduros? Então, pelo amor de Deus, querido pai, querida mãe, físico, biológico, espiritual, cuide da saúde espiritual dos seus filhos, dê coisa nutritiva, dê alimento de verdade, dá leite enquanto é criança, mas emancipa eles. Uma alimentação de verdade. Acredite nos jovens, acredite nas crianças. As crianças entendem muito mais as verdades espirituais do que eu e você juntos. Por isso que Jesus falou, delas é o reino dos céus. Estava todo mundo ali cultuando Jesus. E, oh, Rabi, Rabi, Rabone, Rabi, Rabone, Rabi. E a criançada olhou, uhul. Saiu tudo correndo, querendo abraçar Jesus. E os discípulos falaram, para a bagunça. Cadê os pais dessas crianças? Manda elas para o cultinho, para assistir DVD, para brincar. Essa eu te ajudei, Cláudio, fala a verdade. Sou teu porta-voz hoje. Encaixa. Opa, já vamos chegar aí. Mas elas entenderam mais do que aquela velharada toda que Jesus veio para essa terra para buscar relacionamento. As crianças sabiam que o que Jesus queria era um abraço, um beijo, um cafuné.
E estava todo mundo sentado, Rabi, Rabi. Porque elas compreendem. Ontem estava conversando na mesa com o pastor Tom e a pastora Ami. Nós estávamos falando sobre as meninas, né? Porque eu tenho uma menina, só que ela é bem pequenininha ainda, mas ela já está me mostrando alguns sinais interessantes. Ela aprendeu a adorar sem ninguém ensinar. Ninguém ensinou para ela, para poder, levanta a mão quando você... Ela começa a ver uma música, quando a música começa, o pessoal começa a adorar a Deus, num DVD, num culto, alguma coisa. E ela olha para mim. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, quem te ensinou isso, filha? Crianças entendem mais do que a gente de realidade espiritual. Eles estão mais próximos da origem. E estava falando como as crianças revelam isso. E ela estava contando as peripécias da filha deles. De como que ela as pregava para eles muitas vezes. E mostrava as coisas. Gostei daquela da chapadinha. Eu falei assim, ô mamãe, vamos dar uma chapadinha? Quantos anos tem? 6 anos. Leva agora na cara, queridão. E oferece outra face, porque vai vir mais. Não, querido. Não. Nós temos que parar de subestimar as crianças, os adolescentes e os jovens. As igrejas montam estruturas para os ministérios dos mais velhos, mas deixam deteriorados os ministérios dos mais novos. Temos que parar com essa realidade, porque nós estamos trabalhando para uma geração, amém? Nós estamos falando de paternidade, amém? Então nós vamos trabalhar para essa geração. E o mundo tem clamado, mostra-nos o Pai. Nós precisamos ser aperfeiçoados como filhos para poder revelarmos essa paternidade ao mundo. Eu não fui feito para o Cronos. Eu fui feito para a eternidade. Eu odeio o relógio. Eles passam muito depressa quando a gente está na presença de Deus. Quando a gente está fora, eles ficam demorando. Quando está na presença de Deus, vai rapidinho. Mas não vamos lá, vamos dar graça que Deus vai. Eu sei que Deus está no controle. O filho perfeito é o que aprende pela obediência. Se a Bíblia fala que Jesus teve que aprender pela obediência, pelas coisas que sofreu, é o que diz o escritor de Hebreus, que dirá nós? A glória do filho é a imagem do Pai. A glória do filho é a imagem do Pai manifestada no seu rosto. Foi o que João falou, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Uma vez eu ouvi um pastor querido nosso dando um conceito de discipulado que eu amei. Ele falou assim, sabe qual é o melhor conceito que eu já encontrei para a palavra discipulado? É o irmão mais velho ensinando irmãos mais novos a serem parecidos com o Pai. O irmão mais velho ensinando os irmãos mais novos a cumprirem os mandamentos do Pai. Foi isso que o pastor Luiz ministrou aqui? Não é isso que a palavra de Deus diz em Provérbios? Filho meu, guarda os ensinamentos da tua mãe, os mandamentos de teu pai. Os mandamentos, a Torá, a palavra de Deus, Cristo. Ele, a palavra, o verbo vivo. Guardarmos Cristo, guardarmos o Filho, guardarmos, imitarmos a Cristo. Manifestarmos, cumprirmos a Torá. Sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Encarnar Cristo, revelar o Pai. Nós estamos falando a mesma coisa. Porque o mundo anseia pela manifestação do Pai. Sabe, uma coisa eu aprendi nos momentos mais duros da minha experiência é que ninguém é imune.
Ninguém é imune. A própria Bíblia, ela mostra inúmeros exemplos de homens de Deus, de pais que corromperam, que quando perderam o coração, quando seu coração deixou de ser dominado, ser controlado, quando o coração deixou de ser de Deus, em algum momento eles acabaram deixando de manifestar a imagem do Pai. E os filhos perderam a referência da paternidade. Eles perderam seus filhos. Eu sou de uma família de filhos de pastores, e de todos, eu sou o único que resolvi, que entreguei a minha vida também ao ministério. Todos os outros buscaram outros caminhos porque se decepcionaram. A coisa que eu mais vi a minha infância inteira, como eu fui criado nos caminhos do Senhor, foram filhos de pastores rebeldes e problemáticos, doentes, filhos de missionários que se perdiam. E eu nunca entendi isso. Eu ficava revoltado com essa situação. Mas como pode? A palavra de Deus diz que o bispo, uma das questões para o homem de Deus, para o bispo, para o pastor, para o missionário, presbítero, profeta, apóstolo, seja lá o que for, é que governe bem a sua própria casa, que mantenha os seus filhos sob disciplina, pois quem não governa a sua casa não pode governar da igreja do Senhor. E eu começava a julgar e condenar aqueles homens. Falei, como é que isso pode acontecer? E Deus começou a me ensinar, porque aí eu comecei a buscar referências paternais, porque eu não tive. Meu pai foi um homem de Deus, é um homem de Deus, vive até hoje, mas a sua criação tradicional e a sua ausência do pai, que abandonou ele quando ficou sabendo que a esposa dele estava grávida, que a mãe do meu pai estava grávida, abandonou ele, sumiu. Meu pai conheceu o pai dele no caixão, que aí quando morreu, vasculharam as coisas do velhinho, descobriram o contato de um primo que chegou no meu pai, e meu pai foi lá enterrar o pai. Ele conheceu o pai no caixão. E os meus primeiros pastores não foram bons modelos, da imagem do Pai, de traduzir a imagem do Pai. E eu comecei pela minha adolescência a buscar essas referências. E sabe o que eu descobri em momentos mais duros? Que ninguém estava imune. Eu achava, não, mas se eu achar um homem perfeito, um homem de Deus para valer, isso não vai acontecer. E eu comecei a ver homens de Deus, de repente seu coração se corrompendo, e lá se foi a imagem do Pai, e lá se foi a referência, e lá estava eu órfão espiritualmente de novo. E eu comecei a vasculhar a palavra, e a palavra de Deus está repleta de homens assim, como Samuel, que foi um juiz, sacerdote, profeta, um marco na história de Israel. O homem responsável por introduzir o novo sacerdócio, o sacerdócio que eu e você fazemos parte, o sacerdócio messiânico. Perdeu os filhos. E as consequências disso? Israel procurou um rei humano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, perdeu os filhos. Consequência disso? Incesto, assassinato dentro da sua própria casa, rebelião contra ele, e mais morte, e morte, e morte. Salomão, o homem mais sábio da terra, não sei se era tão sábio assim, porque o pai dele ensinou para ele que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor foi a primeira coisa que Salomão perdeu. Descumpriu todos os mandamentos referentes aos reis, que Deus deixou para ele em Deuteronômio 17. Foi em busca de tudo que Deus não queria para o reino. E as consequências foram terríveis ao longo da história de Israel. Perdeu os filhos. Perdeu o reino. O reino se dividiu, se rasgou. Isso sempre veio acontecer ao longo da história. E Deus falou, Rafael, ninguém é imune. Se você não preservar o seu coração, se sobre todas as coisas que se devem guardar, você não guardar o seu coração, se você não se submeter à Torá, não se submeter à lei, ao mandamento, a cumprir os mandamentos do teu pai, imitando o teu irmão mais velho que é Jesus, buscando ser uma referência de filho perfeito, filho maduro, que
cuja glória é a imagem do Pai, traduzindo o Pai diariamente para as pessoas. Isso também pode acontecer com você, como pode acontecer com qualquer um. Ninguém está imune. Por isso fala, filho meu, guarda sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é de onde procede as saídas da vida. Guarda o alvo das tuas afeições, da tua vontade, do teu desejo. Cumpre o mandamento, o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo. E eu amo a palavra próximo, porque ela nos nivela, ela nos iguala. E o reino de Deus, o trono de Deus é estabelecido sob justiça e igualdade. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que é uma manifestação do amor a Deus sobre todas as coisas. Se o coração, por isso tudo tem a ver com o coração. O coração está no centro de todas as coisas. Não dá para poder falar, sabe? Eu amo viajar e subir a lugares altos. A Bíblia fala de 4 dimensões do amor de Deus, 4 dimensões do conhecimento de Deus: largura, extensão, altura e profundidade. 2 dimensões que você pode percorrer como humano no teu dia a dia, que é a largura e a extensão. 2 que são impossíveis ao ser humano comum, que é a altura e a profundidade. E o que Deus tem feito, principalmente através da adoração, restauração da adoração, a música na casa do Senhor, que tem sido tentado ser banalizada nos últimos tempos. Com o renascimento da teologia reformada. A parte irônica disso, porque quem restaurou a música na casa de Deus foi Lutero. Mas pelo visto Calvino não aderia tanto a essa ideia. E os seus discípulos calvinistas sempre ensinaram aquela ideia de que a música, tudo bem, música tem que ser restaurada, porque a arte é a esfera estética da vida humana. Você precisa restaurar a beleza, porque o reino de Deus se traduz como beleza para a humanidade. Eu creio nisso. Eu fui muito tocado por aquele quarteto que ministrou ontem. Não só porque minhas origens são batistas, eu não estou tão próximo da minha origem assim. Mas na hora que eles começaram a cantar Aleluia de Handel, eu falei, meu Deus, eu conheço a história do Aleluia de Handel. Eu falei, meu Deus, cara, isso é música. Isso é beleza, isso é arte, isso traz glória do céu através da música. Realmente a música pode ser restaurada como arte, como beleza, como uma natureza estética que revele a beleza de Deus para a criação. Mas a música é muito mais do que isso, porque a música é diferente de todas as outras artes, porque a música tem uma origem celestial. O homem não criou a música, o homem descobriu a música. A música está em tudo. A música está em tudo. Deus, quando criou o mundo, colocou a música no mundo, oculta, como fogo que teve que ser descoberto pelo ser humano. A música também teve que ser descoberta, porque a música tem uma origem celestial. Então existe uma faceta em que a música precisa ser restaurada como uma natureza estética, para traduzir beleza do reino de Deus para a terra. Mas existe um ângulo da música que nós precisamos hoje mais do que nunca, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu quando ele teve uma visão do céu. Porque não há nenhum outro livro na Bíblia que mostre mais a música do que o livro da revelação de Jesus Cristo. João sobe ao céu e vê que o céu é musical. E Davi pegou e trouxe aquilo sobre o seu monte, e disse: cidade de Davi, cidade de Deus, monte de Davi, monte de Deus. E ele estabeleceu uma nova forma de governo, que é o governo através da adoração. A música levando os homens ao céu. E eu dou glória a Deus, porque Deus tem restaurado isso nos últimos anos, como era a promessa que se faria, pois ele levantaria a tenda caída de Davi, os sacerdotes, todos os santos. E a oração, a música, a proclamação.
E ela tem, através da oração e através desses meios, desse ascetismo, dessas práticas e disciplinas espirituais, nós temos podido subir em alturas inimagináveis para os seres humanos, a lugares onde o ser humano jamais poderia tocar, porque nós não somos capazes de voar. Davi dizia: os céus proclamam a glória de Deus. Até hoje os cientistas estão aí vasculhando, os astrônomos estão vasculhando o espaço. Fala assim: uau, o que é isso? Fala assim: existem lugares altíssimos que o homem não consegue chegar. Isso é uma das revelações do conhecimento de Deus, a altura. Mas existe uma outra, que você precisa estar com os pés bem no chão, e você precisa cavar, e você precisa investigar, você precisa meter uma sonda, como dizia Davi: sonda-me, ó Deus, que é a esfera da profundidade. E nós podemos alçar altos voos em Deus e ter o nosso próprio coração descoberto. E se perdermos o nosso coração, nós perdermos tudo. E nós perdemos toda e qualquer chance de nós manifestarmos a face do Pai para as pessoas. Porque sem o teu coração santo, não tem como você chegar à estatura no filho perfeito. Não tem como você dizer que é controlado por ele, se todos os teus desejos estão indo para todos os lados dessa vida humana. Por isso que está misturando tanto o reino de Deus com o reino do homem, reino de Deus com o reino da carne, reino dos céus com o reino da terra. Porque o ser humano, se ele não meter uma sonda no seu coração, se ele não buscar conhecer a profundidade, ele vai cair em erros terríveis, mesmo viajando em grandes alturas e grandes revelações. Porque ele vai estar subindo a lugares inalcançáveis, mas seu coração vai estar oculto, vai estar abrigando erros terríveis no coração, desejos desfocados. E eu tenho tido todo o cuidado do mundo com relação a isso, e é com temor que eu trago essa palavra, porque é um alerta, uma palavra profética para a igreja. E é um peso, um carro que Deus colocou no meu coração para liberar. Não podemos perder os nossos corações, não importa o quanto alto nós cheguemos. Porque se perdemos o coração, perdemos tudo. E não acho que se você voar muito alto e for um super-homem, você está imune a perder o coração, porque ninguém está imune. O coração precisa ser um alvo de constante segurança, constante vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus mantinha um hábito incrível e primordial de oração e contemplação, de uma união mística com Deus, o Pai, porque assim ele poderia ter os segredos do coração descobertos, e ele poderia falar como aquilo que ele falou: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E ele aprendeu isso pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu isso impelido pelo Espírito, controlado pelo Espírito no deserto. Ele aprendeu que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Ele aprendeu a não se curvar aos deuses desses séculos, aos senhores desse século, para obter riquezas de nações. Ele aprendeu que ele poderia ter o reino e ter as nações, ele poderia ter toda coisa, mas se ele se curvasse diante de Satanás, ele teria perdido o seu coração. O filho perfeito ele deixaria de ser, a imagem do Pai ele deixaria de traduzir. Continuaríamos órfãos. E essa foi a história de Israel. A história de Israel é a história da paternidade. É a história da busca da paternidade. Por isso que eu disse, quando a mensagem de Jesus, o essencial da mensagem foi a revelação da paternidade. Porque o termo filhos de Israel é falado mais de 680 vezes na Bíblia. Quase 80% dessa expressão foi usado entre Jacó e Samuel, nesse período da história. Quase 98% das vezes que a expressão filhos de Israel é colocada na Bíblia, é citado até Jesus aparecer.
Porque o caminho de Israel, desde Gênesis até Jesus, era uma busca por pátria, era uma busca por paternidade. É como a palavra de Deus diz: Abraão, aquele pai da fé, porque ele não esperava uma cidade feita por mãos humanas, mas os olhos dele estavam no céu. Ele esperava a cidade que tem fundamentos. A nossa pátria está no céu. Nossa origem e o nosso destino. E um dos livros que mais traz esse termo, filhos de Israel, é o livro de Juízes. Todas as referências dele ao povo de Israel, ele chama os filhos de Israel. Porque Juízes é um livro que traduz exatamente o momento espiritual em que a igreja de Deus está no mais profundo abismo da orfandade e da busca por uma referência de paternidade. No tempo em que não havia rei em Israel, cada um agia segundo a sua vontade. Eles já tinham... Samuel achou que ele tinha rejeitado Deus como rei na época de Samuel, mas Israel já tinha rejeitado Deus como rei muito tempo antes. E o que nós mais vemos no livro de Juízes são homens sem referência de paternidades, verdadeiros filhos bastardos como Jefté, assumindo o papel temporariamente de pais. E o estrago que eles causavam depois era maior do que aquilo que tinha acontecido antes. Nunca a herança ficava perpétua na mão deles, porque a herança perpétua era promessa para o Messias, o Filho de Deus, gerado antes da fundação do mundo. Que nós fomos criados à sua imagem, para sermos conforme a sua imagem. E só se cumpriria alegoricamente a Israel quando o ascendente, ou a raiz do Messias aparecesse, que foi Davi. E naquele momento crucial da história, entre Josué e Samuel, nós vemos um tempo da mais absurda orfandade, da mais absurda falta de referência, dos mais absurdos modelos de paternidade distorcidos, bastardos possuindo a terra. Já nós vamos caminhar para o final, precisa acelerar. Deus me dá graça, Senhor. Colocou um temor muito grande no meu coração para estar aqui. Eu sabia que há algo que Deus precisa liberar, algo que Deus precisa realmente ainda destravar na nossa vida e na vida de muitos que aqui estão, para que sejamos filhos perfeitos e revelamos perfeitamente a paternidade, para que toda essa transferência de unção, de glória, de manto, de autoridade que nós temos recebido, não se perca junto com os nossos corações na caminhada depois que saímos daqui. Porque quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles começaram a perder o coração. Enquanto ainda teve filhos queridos como Josué e Caleb, homens em quem tinha outro espírito, filhos de Deus, amigos de Deus, ainda houve referência de paternidade. Mas tem um momento crucial no final da história da vida de Josué, que Josué congrega a nação e todo mundo já tinha se corrompido e ido atrás de outros ídolos, e a Bíblia fala um Deus e Pai, ou seja, Deus Pai. Nós estamos falando a mesma coisa. Se buscamos a nossa adoração em ídolos, é porque perdemos a paternidade. Ídolo é aquilo que é vazio de sentido. Se você não tem uma origem que tem sentido, que te dá um sentido, propósito e destino, você está correndo atrás de ídolos. Por isso que a Bíblia fala que a avareza é idolatria. E Josué congrega todo o povo em Mispa e ele fala com o povo: olha, o negócio é o seguinte, vocês escolhem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
ali ainda havia um modelo de paternidade segundo Deus. E houve um outro velhinho maluco, aquele da tribo de Judá. Sabe, nós temos falado muito de identidade com os jovens, porque identidade significa com quem você é parecido, e não de quem você é diferente. A gente atribui o significado errado para essa palavra. Fala quem você se assemelha. E a grande busca de jovens hoje, dessa geração, é de buscar um grupo a quem ele se assemelhe. Eu falo assim, nós precisamos ter bem compreendido na nossa mente aqui, tribo, qual é a nossa identidade tribal e qual é a nossa identidade como pessoa. E eu tenho falado às pessoas, Deus nos deu essa palavra, e eu tenho falado aos jovens aqui no Mevan, eu falei assim, vocês pertencem à tribo de Judá, vocês pertencem à tribo do louvor, vocês entraram na promessa pela porta de Judá, aquele que diz, eu sou o caminho, eu sou a porta. Jesus, o leão da tribo de Judá. Somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdotes messiânicos, chamados para exercer sacerdócio pela eternidade. Essa é a nossa identidade eterna. Vai ver no livro da Revelação, e é isso que está escrito lá sobre nós. Vi povo de todas as tribos, povos, línguas e nações, e adoravam o Senhor. Uma tribo que se distingue por ter o coração nele, ter a imagem dele refletida no rosto. Há uma associação bíblica entre o rosto e o coração. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto, ilumina o rosto. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Ou seja, um coração debaixo do controle e do domínio do reino de Deus traz uma luz para os olhos, para o rosto. Um coração que se submete à Torá, que se submete à palavra de Deus, que se submete ao mandamento, traz luz para o rosto. E qual é o primeiro mandamento da Bíblia? O primeiro, a primeira ordem que a Torá deu, a primeira ordem que aquele que a palavra deu nas Escrituras, qual é? Haja luz. Um coração submisso à Torá, um coração submisso ao mandamento do Pai, um coração de filho perfeito, de filho maduro, é um coração que traz luz para o rosto, e a glória do Filho é a imagem do Pai. Por isso homens que contemplaram, que fizeram da contemplação um hábito na sua vida, tiveram os seus rostos transfigurados. Por isso Estevão, quando viu Jesus ao lado do Pai no céu, ele teve um rosto como de um anjo. Por isso Jesus, que tinha um hábito recorrente de sair de tudo e contemplar, que fazia da adoração um hábito na sua vida, e dava primazia do seu dia, primícia do seu dia. No monte, ele se transfigurou. Por isso que Moisés, depois de passar 40 dias e 40 noites na revelação da Torá, na revelação de Cristo para ele, do Filho perfeito, da paternidade, ele voltou com o rosto brilhante. Haja luz e houve luz. Tudo tem a ver com o coração. Guarde bem isso. Tudo tem a ver com o coração. Talvez o coração não defina quão alto nós chegaremos, mas defina por quanto tempo nós permaneceremos. Talvez não defina quão rápido nós chegaremos, mas definirá até onde nós chegaremos. É a profundidade do conhecimento de Deus. É aquilo que está debaixo da superfície. E homens que perderam a referência paterna em si, eles perdem a capacidade de enxergar, de discernir abaixo da superfície. Eu vi isso de uma forma bem dolorida, muitas vezes, e a palavra de Deus traz essa clareza. Quando Samuel
que já tinha perdido seus filhos, que já tinha perdido a sua referência paterna, ele vai procurar um futuro rei para Israel. Passa Eliabe e ele fala: certamente está diante de mim o futuro rei de Israel. E Deus fala com Samuel, ainda bem que ele não tinha ficado surdo, só cego: Samuel, eu não vejo como você vê. Você perdeu a capacidade de enxergar abaixo da superfície. Eu tenho um homem guardado lá no meio das ovelhinhas, que é um homem segundo o meu coração. Eu vejo o coração dele. As pessoas vão olhar para ele e não vão se impressionar, porque ele é um gatinho bonitinho. Um garoto bonitinho, meiguinho, que cuida de ovelhinha e toca harpinha. Ele não parece, não é um cara com uma cara selvagem e cruel, mas ele tem um coração que você não consegue imaginar. É um coração segundo o meu. Por isso que eu digo, eu friso bastante isso, que se tiver algo para guardar dessa liberação, disso que está sendo liberado aqui nesse momento, guarde isso. Tudo tem a ver com o coração. Não importa o quão alto você vá, o quão rápido você vá, você nunca pode perder o coração de vista. Porque se você perder o coração, você perde a imagem do Pai. Se você perder o coração, você perde a capacidade de enxergar debaixo da superfície. Você perde a profundidade. Você vai ter uma visão tridimensional de Deus, mas vai perder a quarta dimensão. E o desejo de Deus na vida de Paulo era esse: que os olhos do entendimento fossem abertos, que a nossa fé fosse alargada, que a nossa compreensão fosse alargada, e nós compreendêssemos junto com todos os santos qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Tudo, todas as dimensões. Quando o coração corrompe, a imagem do Pai se distorce. Quando o coração corrompe, a imagem do Pai se distorce. Eu ainda tenho alguns minutinhos. Prometo que eu não vou tomar. Não vou tomar o teu tempo, querido. Eu acho. Não. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Eu quero mostrar uma coisa ainda antes de nós terminarmos. Uma coisa, uma palavra que Deus tem guardado no meu coração há algum tempo. E hoje de manhã Ele falou: libera. Juízes 17. Lembra que nós estamos falando a respeito do Filho perfeito e dessa maturação necessária para que a imagem do Pai nunca se perca de nós, para responder o clamor do mundo, que é: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No meio de todo esse tempo de orfandade, de busca pela pátria, pela paternidade, em Juízes 17 conta uma história que até um tempo atrás eu não entendia nada dessa história. E um dia Deus abriu os meus olhos. Ele falou: isso é uma palavra profética para os tempos de hoje. E diz assim, a partir do versículo 1: havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja o meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata a sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou apenas 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica.
E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava reto. Essa história começa falando a respeito de Mica e sua mãe, corrompidos pelo dinheiro, corrompidos pela avareza. Começa a respeito de um entrave, a respeito de um dinheiro que havia se tornado objeto de busca daquela mulher. E nós sabemos que a mulher na Bíblia tipifica a igreja. E o filho da mulher que ali estava, Mica, ou aquilo que a igreja havia gerado, aquela geração, estava numa busca afoita por aquele recurso, por aquele dinheiro. E ela já havia amaldiçoado, e ela já tinha feito um monte de coisas a respeito daquilo, colocado o filho para correr atrás daquele dinheiro. Então o filho foi atrás. Uma igreja que se dobrou à avareza, que está corrompida pelo dinheiro, que coloca os seus filhos para correrem atrás disso. Porque o reino de Deus já não está mais entre eles. Eles já não buscam os interesses do Pai, eles buscam os próprios interesses. Perderam o rei, perderam Deus, perderam a adoração verdadeira. O destino, o sentido, a origem e o propósito passaram a buscar ídolos, vaidades. Então nós vemos o quadro de uma igreja corrompida pelo dinheiro. A mãe que representa a igreja rendida à avareza, que uma vez saciada, revela a idolatria. E Mica, a geração anciã, filha dessa igreja que batalha para saciar os desejos de sua mãe e a toma à força. Que numa falsa consagração total a Deus, que vira apenas uma pequena parte e no fim é dada aos ídolos. Você havia todo um recurso, ela colocou ali aquela geração anciã, aquela liderança, aqueles filhos mais velhos da igreja para buscar aquele recurso, e eles tomam aquilo à força. Quando devolve para a igreja vem com aquela falsa consagração. Tá tudo é do Senhor. E vai lá e dá só 200 ciclos. Que era uma consagração total, vira apenas uma parte, que na verdade vira apenas uma desculpa, que se revela como idolatria para a construção de um ídolo. A parte interessante a respeito desse ídolo do lar é que o ídolo do lar, essa palavra, essa expressão muito usada no Velho Testamento, ele representava coisas sagradas que perdiam o objetivo de serem utilizadas em adoração a Deus e passavam a ser o alvo da adoração. Sabe que na velha aliança havia coisas sagradas? Hoje não há coisas sagradas, há pessoas sagradas e hábitos sacramentais. Mas assim como eles faziam com as coisas, hoje nós podemos fazer com as pessoas ou com os sacramentos de Deus, com aquilo que deveria virar um meio que nos conduz a Deus, um meio de adoração ao Senhor, se torna o alvo da nossa adoração. Isso era um ídolo do lar. Muitas vezes eram os oráculos como Urim e Tumim, ou a estola sacerdotal, a veste que o sacerdote utilizava para ministrar diante do Senhor, para consultar ao Senhor. E tudo isso virava alvo de adoração e se transformava num ídolo dentro de casa. Então nós temos esse quadro nesse momento. E o que nós vemos em diante é que aparece um outro personagem nessa história. No versículo 7, havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanha de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita, de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica o moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Nós vemos agora
esse rapaz chamado Jonas, o levita, um levita fora da sua identidade, fora da sua terra, que havia saído de Belém de Judá, e estava buscando um lugar que melhor lhe parecesse. Ele havia deixado a sua herança, ele havia deixado a paternidade, a sua pátria, e ele estava buscando os seus próprios interesses, fazer a sua própria vontade. Lembra? Tudo tem a ver com coração. O reino de Deus tem a ver com controle. A luta da humanidade sempre foi o que te controla. E a vontade de fazer a própria vontade. Então nós temos um jovem fora da sua identidade, perdido, procrastinado, empurrando as coisas com a barriga, esperando a vida acontecer, buscando seus próprios interesses. Simboliza o sacerdócio perdido, humanista, corrompido, vendido, trazendo uma falsa revelação de quem é Deus. Então nós já temos 3 personagens aqui. Nós temos uma igreja que se rendeu à avareza, os seus filhos, os seus líderes, os anciões, o sacerdócio ancião, o filho mais velho, que se colocou a serviço disso, que pegou as coisas sagradas e as tornou ídolo, que mudou o alvo da adoração e trouxe um ídolo para a sua própria casa. Então um viajante, um sacerdócio da tribo de Levi, que morava em Belém de Judá, perdido, sem identidade, sem paternidade, sem referência, que é colocado para ser pai. Lembra que eu falei que esse era o período em que nós mais vemos bastardos assumindo posição de pai? Porque não havia rei Israel, porque eles não reconheciam, porque o rei de Israel sempre houve. Nunca foi propósito de Deus ter um rei humano em Israel que não fosse o Messias. Ele dizia: eu sou o teu rei. Como não havia rei Israel, Deus era o rei de Israel, mas eles já haviam se desligado do reino de Deus. Eles já estavam buscando o reino dos homens. Eles tinham entrado na terra prometida, eles estavam no melhor lugar para se viver. Eles tinham tudo de bom e do melhor, todos os seus sonhos realizados. Eles podiam viver a sua própria vida e ir para onde bem quisessem, porque afinal de contas Deus tinha os abençoado. E esse sacerdócio perdido traz uma falsa revelação de Deus, porque Mica entendeu que a passagem daquele sacerdócio era uma aprovação de Deus para aquilo que ele estava fazendo, para aquela idolatria, para aquela abominação que ele estava cometendo, para aquela distorção. Isso muitas vezes acontece, e nós precisamos clamar por uma geração que se levante pura, que saiba quem é o rei, que saiba quem é o rei, que saiba quem é o pai, que devote seu coração, que vigie e entregue seu coração diante de Deus, que receba, se submeta à Torá, se submeta ao mandamento, encarne Cristo, encarne a palavra, o Filho perfeito, e mostre ao mundo quem é o Pai. Mica fez várias perguntas para ele: quem te trouxe aqui? Quem fazes aqui? E o que é que tens aqui? Essa é uma geração de sacerdócio totalmente perdida. Não tem origem, não tem propósito, não sabe o que está fazendo, mas assumiu o posto de pai. Então aparece mais um povo nessa história, que são os danitas. Diz a partir do versículo 1: naquele dia não havia rei Israel, e a tribo dos danitas buscavam para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Na verdade, o que tinha acontecido aqui é que os danitas estavam correndo dos filisteus, que já haviam se apossado da herança deles, e eles estavam buscando outro lugar. Porque eles se curvaram diante da contaminação, e a estratégia de combate dos filisteus era o mundanismo. Eles se infiltravam e mudavam os hábitos. Então, como eles já tinham se rendido ao mundanismo, Deus já havia dito que não afastaria eles deles.
Então eles começaram, oprimidos por isso, sem identidade, sem propósito, sem paternidade, começaram a buscar herança pela terra. E lá vai mais um pessoal perdido passar pela casa de Mica. Parece que atraía, né? E ali você vai vendo a história que acontece. Eu não vou ler mais o restante da história, depois você pode ler em casa. Mas o que acontece aí em seguida é que eles passam pela casa de Mica. Então eles descobrem a respeito de um lugar onde havia uma cidade pacífica e que seria fácil eles invadirem, exterminarem e ficarem com aquela cidade, a cidade de Laís, ao norte de Israel. Então eles vão lá, eles conquistam, então eles voltam para a casa de Mica. Eles fazem uma proposta mais interessante para aquele sacerdote. E levam o sacerdote e o ídolo do lar com eles. O que essa orfandade, o que essa falta de referência do pai causa com a igreja? O que isso causa com os filhos? O que isso causou? Que tipo de gente que essa falta de paternidade atraiu? Mais gente sem identidade, que veio mais uma vez sem autoridade para poder repreender aquela atitude daquele sacerdote e se rendendo à idolatria. Mas a palavra de Deus diz que também de Belém de Judá havia um homem chamado Elimeleque, que nesse mesmo tempo vivia por aquela terra, casado com uma mulher chamada Noemi. Havia uma igreja, havia um remanescente, que estava sentindo a escassez da falta de pão em Belém, que significa a casa do pão. E eles saíram em busca do pão, de busca de algo que saciasse a sua fome, a sua alma. Eles vão parar na terra dos amonitas. E ali o que você vê em seguida é a manifestação do reino de Deus ali ainda acontecendo. Elimeleque significa Deus é rei. Deus é rei. Noemi significa amizade. Nós vemos ali um relacionamento de pessoas que ainda reconheciam quem era o rei de Israel, que ainda estavam conectados com o Deus, com a paternidade de Deus, pelo vínculo da amizade, do relacionamento. O coração ainda estava voltado para Deus. E você vê Deus se manifestando como o pai dos órfãos e das viúvas. Eles tinham 2 filhos, né? Um chamava Malom e outro Quilion. Um significava fraqueza e outro significava falha. No meio de todo aquele caos em que a nação havia se perdido, em que havia perdido a identidade paterna, em que bastardos estavam distorcendo a visão da paternidade, Deus tinha um povo escondido em Belém de Judá, de onde viria o Messias, de onde viria a revelação do seu filho, porque Jesus era descendente. E ali nós vemos uma igreja que mesmo com a sua fraqueza e com as suas falhas sabia quem era o rei e mantinha um relacionamento de amizade com ele. O seu coração era dele. Eu sempre falo com os jovens: não entre no engano de Satanás, que quer afastar as pessoas da presença de Deus com a arma do desempenho e do perfeccionismo, dizendo para você, mentindo para você que você precisa ser perfeito para ter uma relação com Ele. Não, o ambiente perfeito para a amizade é a fraqueza e a falha. É um coração totalmente humilde, que reconhece justamente que há fome, que há falta de pão na casa do pão, e ele tem uma fome, e mesmo com as suas fraquezas e com as suas falhas, ele se aproxima de Deus com relacionamento de amizade, e ele reconhece que ele é o seu rei, e faz de Deus o seu rei. Ele diz: eu não quero nada com essa terra que se corrompeu, eu quero ir atrás do pão. E quem é o pão? Jesus falou: vossos pais comeram o pão que caiu do céu. Deixa eu dizer para vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem é a palavra? Encarnar Cristo. Qual foi o tal discurso polêmico de Jesus que fez os discípulos correrem dele? Quando Jesus falou: o negócio é o seguinte,
chega de palavrinha. Se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que pegar e me comer. Vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Vocês vão ter que encarnar isso. Isso vai ter que ser vivo dentro de vocês. Por que me chamais Senhor e não fazer isso que vos mando? Um coração submisso à Torá, um coração submisso aos mandamentos do Senhor. A palavra de Deus é aperfeiçoado da imagem do Filho e pode estampar a face do Pai para o mundo. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus encontrou aquele casal, e mesmo quando Noemi se tornou viúva e os seus filhos se tornaram órfãos, Deus aprove uma revelação messiânica para aquele povo. E Deus colocou naquele lugar aquela que seria a bisavó de Davi, Noemi, a amonita, no lugar de filhos bastardos, querido. Deus traz a verdadeira identidade. Deus está quebrando o espírito do filho bastardo que não recebe disciplina. Eu falo que eu me sinto muito amado por Deus, porque se tem alguém que já apanhou nessa vida, fui eu. Aí tem gente que fala assim, às vezes nosso conceito de aprovação de Deus está bem errado. A gente acha que é aquele que vai rápido, que as coisas acontecem, que o cara sobe no topo do mundo. Eu falei, cuidado, às vezes ele está sem disciplina. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. O filho está debaixo de disciplina. O filho está com o seu coração ali, ó, sendo moldado pelas mãos de Deus. Quebra, refaz, quebra, refaz, quebra, refaz. Quantas vezes precisar, não importa que dure 30 anos, em 3 anos e meio ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer. Isso Jesus passou por 30 anos. Ele se colocou debaixo da disciplina para ser o filho perfeito, para revelar o Pai. Meu Deus, tem que acabar. Deus me mandou fazer 2 atos proféticos. E eu fiz um compromisso com Deus ontem. E a gente é refém dos compromissos que faz. Que eu não ia mais adiar as coisas que Ele fala. Porque eu fui criado, eu fui forjado num lugar onde nós vivemos a experiência com o Espírito, com abundância. E não tínhamos medo de fazer loucuras por Deus. E é como o Bertelli falou, e ele fala sempre, a igreja tem ficado aleijada quando ela tem perdido a sua loucura. Eu falei assim, ser filho maduro não tem nada a ver com ficar mais inteligente. Não tem nada a ver com ficar mais racional. Isso não é se tornar um filho maduro, é se tornar um filho podre. Um dos homens usados por Deus para me gerar, ele falava isso para mim, ele falava, Rafael, tem gente que fica tão maduro que apodrece e cai do pé. Eu vou ser sempre essa criança. Que Deus pediu para fazer a respeito de uma liberação profética. Eu falei assim, Deus, o que eu tenho para oferecer? E até é interessante você estar aqui, porque Deus me pediu uma terceira coisa. O que eu tenho para oferecer para esses homens do Senhor, que são muito mais experientes e estão muito à minha frente, muito mais altos do que eu? E Deus falou, ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Você tem algo que foi dado do céu e eu preciso que você libere sobre esses homens. Cadê as bandeiras que eu pedi?
Desde muito cedo o Senhor colocou no meu coração um clamor pelas nações. E eu confesso que eu não tenho mais chorado tanto por elas quanto eu já chorei antes. Mas eu acho que as lágrimas que eu já chorei pelas nações, eu pedi algumas que tinham bandeira aqui que tem a ver com o meu chamado. A cara é fominha, você não viu nada aí. Mas todas essas nações aqui são nações pelas quais eu já chorei. E eu aprendi com um dos meus tutores espirituais que você não pode mover muito numa nação sem que você tenha um coração de Deus por ela. E o coração, quem dá é Deus. Um dos princípios que Paulo utilizava, e ele falou isso em Gálatas 4:4, é que a fé, ela só age através do amor. Podemos ter fé e autoridade, ser cheios do Espírito, mas nós sempre necessitamos do amor exato para aquela dimensão. Eu tenho certeza que tanto tu quanto tu, Padre, são homens que têm o coração de Deus pela igreja, que amam a igreja, que amam o povo de Deus, senão não estariam fazendo o que estão fazendo. Porque só pode agir assim quem ama. E eu não estou dizendo que vocês não amem. Estou dizendo que o que Deus quer fazer, que eu preciso liberar algo a respeito disso. Eu falei, Deus, o que eu tenho para dar? Ele falou assim, você tem a paixão pelas nações. Você já orou e já chorou por essas terras. Libere-os para irem às nações. Você profeticamente como teu pai, mas você também, porque você também vai. E o Senhor aqui é meu pai. Eu não sou bastardo, eu sou filho. Não há outro igual a ti, és santo, santo. Não há outro igual a ti, és santo, santo. Não há outro igual a ti, és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual a ti, és santo, santo. Não há outro. Por muito tempo eu particularmente tive resistência a respeito do mover apostólico, por inúmeras dúvidas teológicas, e eu sei que muitos aqui tiveram. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não só recebi o que Deus está fazendo, como eu tive uma compreensão nova hoje pela manhã, quando eu estava orando a respeito disso, do que Deus faria aqui, do que Deus falaria. O sentido mais restrito da palavra apóstolo é emissário, enviado, missionário. O Senhor tem roubado com essa falsa paternidade, com esses filhos que não têm o coração de Deus, mas que tem na terra, que querem fazer o que quer da sua vida, quer procurar o lugar que quiser na terra. Tem colocado falsos apóstolos, que se dizem apóstolos, mas não são, porque o que eles estão buscando é um lugar, um chão.
E Deus falou para mim: ore por esses homens, ore pela congregação, ore para que o Senhor libere, dentro desse manto apostólico, que o Senhor libere uma paixão missionária. A paixão missionária precisa reacender no coração da igreja. A igreja precisa parar de construir os seus grandes templos, de construir os seus grandes trabalhos, os seus grandes projetos, e lembrar que Deus nos chamou para ir às nações. E esse é o coração do mover apostólico. Por muito tempo houve uma falsa compreensão na igreja a respeito do texto de Atos 1:8, que eles entendiam que era: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. E isso aprisionou, desde os tempos apostólicos, aprisionou os apóstolos em Jerusalém. Por mais que hajam histórias e mitos a respeito dos 12, muitos historiadores conscientes, homens de Deus, homens estudiosos, alegam que talvez os 12 jamais tenham saído das imediações de Jerusalém. Por isso Deus teve que tomar uma atitude tão radical de levantar um 13º apóstolo com uma visão missionária, uma visão de indo por todo mundo, porque foi essa a palavra de Deus. Aí Deus falou: o que está errado nesse conceito? Falou: primeiro, eu não disse que era Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois que eu fiz a terra. É mentira, você não precisa conquistar primeiro a sua cidade para depois ir para outro lugar. Eu quebro essa mentira aqui em nome de Jesus. Deus nos chama para sermos sementes das nações. Mas quem vai cuidar da nossa terra? Semeiem nas nações e elas semearão em nós. Porque caso você não saiba, você não mora em Jerusalém, você mora nos confins da terra. Nos tempos apóstolos, isso aqui que a gente mora, para eles chamava ilhas distantes. Eles nem sabiam que o Brasil existia. E Deus conduziu o mover missionário até os confins da terra. E hoje a maré está voltando. Deus está chamando os cidadãos dos confins da terra, como nós brasileiros, para retornarmos. Porque eles semearam aqui, nós precisamos semear lá. E parar com essa hipocrisia de ficar na nossa casa, no nosso jeitinho, buscando o nosso próprio reino pessoal e chamando isso de mover apostólico, chamando isso de reino de Deus. Isso não é apostólico, isso não é reino de Deus. O apóstolo é aquele que vai. Eu tenho falado a respeito da juventude, e algo tem pesado no meu coração, porque desapareceu do coração da maior parte da juventude o desejo de ser missionário. E eu tenho chorado por isso esses dias, chorado. Eu falo: eu não me convenci com essa realidade. Eu não me convenci com isso. Vem cá, Júnior, por favor. Eu não me convenci com essa realidade. Eu vou trabalhar na maré oposta, ainda que todo mundo me jogue pedra. Eu vou trabalhar na maré oposta. Eu vou trabalhar para que Deus levante uma próxima geração de missionários. Porque eu acreditei, quando eu tinha 15 anos de idade, eu acreditei numa palavra que homens de Deus de todas as nações falaram, que o Brasil seria o próximo celeiro de missões. Eu não desacreditei dessa palavra ainda. Eu creio que Deus ainda está levantando uma geração, que nós vamos por todo mundo pregando o Evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não, a palavra original é indo por todo mundo e pregando o Evangelho. Mostrava um caminho, por isso que Paulo fez um caminho. A ideia era: você vai fazendo uma estrada até nos confins da terra. Vai indo e vai semeando, vai indo e vai semeando. O semeador saiu a semear, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, até chegar na boa terra, que é os confins da terra. Deus não nos chama para ficarmos parados cuidando das nossas próprias vidas. Deus não nos chama para sermos pessoas que buscam os nossos próprios interesses. Ele nos chama para semearmos. Eu creio que Deus está enviando um grande mover missionário para o Brasil, que Ele não desistiu de nós. Eu tenho clamado: Senhor, não passe da minha geração. Eu já vi uma geração passar, não tem problema, eu espero a próxima. Não, e ainda que eu seja como Caleb, um velhinho de 80 anos, quando nós estávamos na terra prometida, eu vou pisar lá, eu vou pisar na Alemanha, eu vou pisar na Europa, eu vou pisar nas nações que o Senhor me deu, e eu vou falar que estou aqui. É como se fosse 80 anos atrás. Eu ainda estou forte, me dá um monte dos gigantes.